Beleza, galera? Hoje é dia 18 de novembro de 2019 e ontem, dia 17, foi um dia importantíssimo para o povo brasileiro. Pela primeira vez na história do país, milhares de brasileiros estavam na rua pedindo o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, para ser mais específico, o ministro Gilmar Mendes. Mas isso não foi tão importante assim para a Rede Globo de televisão e afins. Afinal, hoje eles deram muita importância a uma reportagem que foi transmitida ontem no Fantástico. E não deve ser... Ninguém deve ter essa dúvida que a Rede Globo de televisão, quando a gente chama ela de rede de esgoto de televisão, eu acho que estamos até pegando leve, porque realmente é um esgoto só. E ontem, no Fantástico, eles estavam batendo na tecla de uma reportagem falando a respeito das Sugar Babies. É um termo americano que, a grosso modo, são pessoas que são teoricamente mais velhas e com condição financeira, que banca aquelas mais novas em troca de favores sexuais, companhia, etc. É uma prostituição do mundo moderno, vamos dizer assim. E aí eles disseram na reportagem, que eu não vou colocar trechos aqui no vídeo, porque senão eu vou cair na questão dos direitos autorais. Mas vou deixar o link da reportagem, se você quiser assista lá. São só 7 minutos e 30 e poucos segundos de baboseira, mas é bom você assistir para entender o que eu estou falando aqui nesse vídeo. Então vamos lá, eles falaram que uma tal de novela... Eu já não vejo o Globo, então eu fico dependendo da informação que eles passaram lá. Se você assiste, para com isso. Então eles falaram que está rolando uma novela lá na Rede Globo chamada Dona do Pedaço. E nessa novela você tem uma personagem chamada Sabrina, que diz na reportagem do Fantástico que é uma ex-garota de programa, que na minha opinião, se ela agora é uma Sugar Baby, ela continua sendo uma garota de programa, pegou o milionário Otávio. E o Otávio, adivinha quem é o milionário? Ele mesmo, José de Abreu. Só fazendo um parênteses, é muito interessante como que a Globo trabalha. Você percebe quando há intenções obscuras nessa rede ridícula de televisão, quando você vê que nada acontece com ele, mesmo ele tendo praticado atos muito mais graves do que muitos outros integrantes da Globo, que por muito menos tomaram pé na bunda. Então José de Abreu já agrediu mulheres, já agrediu pessoas, já cuspiu em pessoas, já fez o diabo a quatro, já atacou outros colegas de trabalho, no caso a Regina Duarte, então já fez o diabo lá, mas continua apavorando ali em tudo que é programação da Rede Globo de televisão. Aí você vê qual que é o perfil dessa emissora. E aí, o que acontece? Esse Zé de Abreu aí, segundo esse Otávio, né, interpretado pelo José de Abreu, é um milionário, e aí essa garota de programa, Sabrina, ela consegue laçar ele. Ou seja, é como se ela tivesse um cliente fixo a partir de agora. Então ela recebe alguns presentes dele e, lógico, paga com você sabe o quê. E aí é interessante que em determinado momento na novela eles colocam um trechinho e ele está doando um imóvel para a menina, para a tal da Sabrina. E tá lá o Otávio, o Zé de Abreu, assinando, doando lá um imóvel para ela. E aí ela chama ele de Sugar Daddy. E aí ele fala, não fala isso, tal, vai queimar meu filme. A impressão que dá é que tem uns advogados ali e tal. E aí um dos caras responde para ele, fica tranquilo, eu também sou Sugar Daddy de uma menina aí. Ou seja, algo totalmente normal na novela. E aí o que acontece? Ela entrevista uma menina, uma americana, filha de brasileiros, que é considerada uma das pioneiras aí de sites no Brasil que organizam esses encontros entre Sugar Babies, Sugar Dads, Sugar Moms. Sugar Moms, no caso, seriam as mulheres mais velhas e bem de vida que bancam os rapazes aí. E aí, no decorrer lá da entrevista, eles vão falar que essa relação é uma troca de favores. Como eu já disse, o mais velho e mais abonado vai pagar, vai dar presentes, vai dar carro, imóvel, vai dar passeios, vai levar para comer em restaurantes caros. Em troca, ele vai querer alguma coisa, afinal, ninguém dá nada de graça para os outros. Muitos favores sexuais e a gente sabe como é que funciona isso aí. Aí aparece uma tal de Fernanda Rize, que diz, abram aspas, qual mulher não gosta de ganhar uma bolsa? Ela diz, hipócrita é a mulher que diz que não gosta de ganhar presente. Então ela faz uma interpretação totalmente errada do que é a relação de você dar um presente para alguém e receber um presente.
Então, ela tá falando aqui que quem não gosta de ganhar um presente, mas ela não tá ganhando um presente, ela tá ganhando um pagamento por serviços prestados. Aqui não tem... O cara não é bonzinho, gostou dela e vai dar presente pra ela. Ele quer algo em troca, óbvio. Essa menina, essa moça, ela tem o tal do sugar daddy dela, é um francês lá, mora na França, vira e mexe, ela vai pra lá, ele vem pra cá e tudo mais. Depois mostra uma tal de sugar mummy, que daí já é uma mulher madura, e aí a reportagem diz que ela é uma mulher bem resolvida. E aí depois eles vão falar que o mundo sugar não é necessariamente luxo e riqueza. Eles vão mostrar uma menina, uma jovem, que acabou tendo lá o sugar daddy dela. É um cara que deu um emprego para ela, ajudou ela a pagar as faturas do cartão de crédito e não falou o que ela deu em troca, mas a gente começa a pensar que alguma coisa ela deu. E ela foi trabalhar na loja de material de construções desse cara aí que ajuda pagando a mensalidade da faculdade dela também. Daí a outra fala assim, que nem todo relacionamento sugar é de exclusividade. Essa menina mesmo, do material de construção. Ou é outra, aí agora não me recordo. Mas alguma lá falou isso. Falou que não necessariamente é exclusividade. Então, ele não fala os relacionamentos que ele tem, eu não falo os que eu tenho, então cada um toca o barco aqui, a sua vida e tal, fica tudo bem. Não tem problema nenhum. Aí um outro rapaz lá diz que é um leilão. Não, foi aquela primeira mulher. Aquela primeira mulher que eu falei do tal da bolsa, que ela falou que é hipócrita quem não gosta de ganhar presente. Ela fala que esses sites de sugar aí é um leilão. Se aparece quem dá mais, leva. Então ela fala que esse cara lá, o francês, mora lá. Ela aqui no Brasil, ela tem seu perfil, suas redes sociais. E se aparecer alguém que dá mais presentes, ela larga o outro lá, o francês, e ele que se dane. Então ela fala que quem dá mais, leva. Ou seja, ela está se leiloando, né? Aí, na reportagem, eles vão dizer que é um estilo de vida. A repórter, em determinado momento, ela fala sobre isso, que é um estilo de vida. Aí ela mostra alguns críticos, que no caso aqui, ela entrevista uma menina que é a vice-presidente do Centro Nacional sobre Exploração Sexual, que ela diz, que eu concordo com ela nesse quesito, que ela fala que eles glamorizaram a prostituição. E aí é a única que vai falar contra essa prática. Só que um detalhe importante e interessante da gente observar é que o vídeo inteiro ele tem 7 minutos e 36. E essa menina contra, ela falou por 53 segundos. Então percebam como essa reportagem está tentando manipular a sua forma de ver essa situação. Depois a repórter enfatiza que prostituição não é crime no Brasil. Ela deixa isso bem enfatizado na hora que a outra fala a respeito disso, né, que é a glamorização da prostituição. E a repórter fala, mas prostituição não é crime no Brasil. O crime, ela diz, é explorar a prostituição. A prostituição em si não é crime. Mesmo se esse sugar fosse considerado prostituição não é crime. Aí aparece um advogado que alerta quanto à união estável. Essa do advogado foi uma boa sacada. Colocaram um advogado lá como se ele fosse contra também, né? Fazer uma contraposição. Só que ele fala assim, vocês têm que tomar cuidado para não rodar na união estável, porque se for considerado união estável, aí vai ter que acabar dividindo os bens e tudo mais. Então qual que é a solução? Faz um contrato. Ele já deu a solução. Faça um contrato para garantir que seus bens aí, os sugar daddy, os sugar mommy, não vai perder a grana aí. Então faça um contrato. Faz comigo e tal. Aí aparece a tal da sugar mommy, que ela diz que se cansar do cara, ela troca. Ela falou assim, é igual um imóvel. A melhor coisa é alugar um imóvel, que se não gostar eu vou lá e troco. Melhor do que comprar e depois ter problema para venda. E o interessante foi a primeira moça lá, aquela lá que tinha o francês, ela terminou falando sua reportagem com uma coisa que é pra gente refletir a respeito. Ela disse assim, às vezes eu estou num restaurante caro em Paris ou no Brasil com ele e não estou feliz, mas eu quero estar ali. Aquilo me traz uma felicidade instantânea. Ou seja, a gente pode falar que ela tem uma felicidade efêmera. Ela é uma pessoa vazia, ela não tem felicidade. Ela está vendendo seu corpo. Ela não está ganhando presente. E isso é bom para a gente refletir, essa situação inteira aqui. Isso aqui está tornando as pessoas apenas um objeto. A gente já vive numa época em que o materialismo ele é muito fomentado. Mas também a gente vive numa época em que há uma fragmentação do ser humano. Há uma fragmentação onde a realidade ela só resulta em pessimismo. Então,
para que eu não seja um pessimista e não fique a minha vida inteira triste, eu tenho que dar um salto para o irracional. Nessa que eu estou no irracional, há uma possibilidade de eu gozar de alguma felicidade, nem que seja uma felicidade instantânea ou efêmera, como ela disse. Então a gente já vive numa sociedade assim, fragmentada, onde o ser humano ele é apenas um objeto, onde o ser humano só acha que ele pode ser feliz se ele ter determinado bem. Olha como uma pessoa é vazia nesse caso. Uma pessoa que vende o seu corpo em troca de uma bolsa, ou em troca de um sapato, de uma roupa, ou de comer num restaurante, ou vendendo o seu corpo para ter um afeto, entre aspas, uma companhia. Então é um absurdo isso aqui. E o pior de tudo é a Rede Globo de televisão, com o alcance que infelizmente ainda tem, fazendo a cabeça da nossa juventude. E fazendo a cabeça, não só da juventude, fazendo a cabeça da população inteira, que vê uma situação dessa lá na novela, depois agora na reportagem do Fantástico, daqui a pouco na Malhação lá com um casal, que é uma mulher, é um trisal, né? Uma mulher com 2 caras. Então você vê essa lambança toda, isso vai causando uma confusão danada na sua cabeça, até você achar que isso aqui é totalmente normal, e aí você vira um adepto disso. Como a gente falou, não é só questão de luxo, não. Então qualquer um poderia fazer isso. Então eles estão fulminando, estão dando um tiro de bazuca nas relações entre homem e mulher, enfim, qualquer tipo de relação, né? Porque daqui a pouco vai ter gente fazendo troca por amizade também, ou qualquer coisa do gênero. Então isso é perigosíssimo. A questão do casamento, que é a família, ela é a base da sociedade, ela precisa ser a sociedade ela precisa da família, ela precisa de uma família forte, que é a base. Quando você destrói a família, você está destruindo a base de uma sociedade inteira. E é isso o trabalho da Globo, é destruir as famílias, é destruir a nossa sociedade. O objetivo deles é esse, e agora está cada vez pior, está cada vez mais na cara dura fazendo isso. Então o vídeo já ficou longo, já ficou com 12 minutos, mas é importante que a gente reflita a respeito disso e a gente não fica caindo nesses engodos aí. Se você ainda assiste Globo, para com essa palhaçada. Se você compra produtos que são anunciados na Globo, pare também e demonstre que você está parando de comprar determinado produto que está sendo anunciado na Globo, justamente por não concordar com a política de quebra da moral e dos bons costumes que a Globo está tendo. Já não é de hoje, mas hoje está muito mais aviltante. Já teve diversas empresas que pararam de anunciar na Globo depois daquele episódio em que a Globo acusou Jair Bolsonaro, né, dando uma miguelada, né, passando uma passadinha de pano, mas deram a entender que ele tinha participação na morte da vereadora Marielle Franco, lá no Rio de Janeiro. Então, a Havan parou, Luciano Hang parou com as propagandas, o supermercado Condô, a rede supermercado Condô, lá no Paraná, no sul do país, parou também, mas diversas empresas pararam também e lançaram notas falando o porquê que estavam parando. Então, que nós consigamos fazer isso, está funcionando. Essa questão desse boicote, tanto das empresas quanto a baixo índice de telespectadores da Rede Globo, está ajudando a fazer com que ela vá para o buraco. Ela já demitiu várias pessoas, reduziu o salário, agora vai se fundir com outras empresas dentro do próprio ramo da Rede Globo de televisão, vai demitir mais uma porrada de pessoas. Infelizmente, essas pessoas vão ter que caçar outro lugar para trabalhar, mas o que não dá é para ficar com uma rede de televisão fazendo a cabeça de todo mundo, quebrando, como eu já disse, a moral e os bons costumes. Então, tá aqui um vídeo para nós refletirmos a respeito de tudo isso. E eu vou deixar um link importantíssimo aqui na descrição. Se você quiser entender como que nós chegamos nesse ponto, assista o documentário que eu vou deixar aí. É um documentário feito pelo Francis Schaeffer. Ele já é falecido, faleceu em 1984. É o autor do livro Como Viveremos, que logo em breve eu vou fazer a resenha dele. Eu terminei de ler ele há pouco tempo, mas eu vou... Talvez até o próximo final de semana eu grave aqui a resenha desse livro. E eu já te convido para assistir, porque é muito interessante. Esse livro dele é muito interessante. Ele fala lá desde a Roma Antiga e vai falando do fluxo de pensamento que chegou até esse pensamento atual em que nós vivemos, da fragmentação do ser humano, da individualização, da materialização e de tudo o que não presta. Forte abraço, bom dia a todos.